gente, meu nome é Daniela e eu vou apresentar hoje o último seminário da disciplina de Ecologia de Comunidades, Programa de Pós-Graduação de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da FMG. O tema do seminário é Conservação da Biodiversidade e para isso eu vou apresentar o artigo da Nature Ecology Evolution, que se chama Uma estrutura baseada em políticas para conservar o melhor das florestas tropicais úmidas remanescentes da Terra. Ele foi feito por Andrew Hanson e colaboradores e saiu agora em junho deste ano de 2020. Então, a gente sabe que a biodiversidade está concentrada na zona tropical do planeta, e principalmente nas áreas florestais, com uma grande riqueza de espécies, uma grande estrutura com muitos serviços ambientais. Então, a gente também conhece alguns trabalhos feitos desde 2011 que falam que as florestas primárias elas são extremamente importantes, elas são insubstituíveis para poder ter essa biodiversidade. No entanto, essa matéria do site OECO fala pra gente que essa área de floresta já perdeu um tamanho equivalente à Suíça só no ano passado. Então, perdeu cerca de 119 mil km² de cobertura florestal, de acordo com dados coletados pelo Instituto World Resources da Universidade de Maryland. Para vocês terem uma noção, eles apontam que de 2002 a 2019, essa perda das florestas primárias ao longo desse tempo, e só no ano passado o Brasil perdeu cerca de 1.361.000 hectares, é muita coisa. Algumas instituições internacionais, elas tentam barrar essa destruição das florestas, e a Convenção sobre a Diversidade Biológica é uma delas, que é a CDB em inglês, que ela tenta reunir os países para propor medidas sustentáveis para o planeta. E uma delas é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que tem vários desses alvos de Aichi, que a gente também já viu na disciplina na aula, e para a conservação das florestas especificamente, o CDB fala que são os alvos 5, 14 e 15, de perda de hábitat, de serviços ecossistêmicos e restauração da resiliência desses ecossistemas. E também a gente tem a Convenção dos Quadros das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que em 2015 tiveram um Acordo de Paris, que ele é bem famoso, e eles colocam que as florestas como uma solução climática chave. E para isso tem que ter interromper, reverter o desmatamento e aumentar massivamente a restauração florestal. Só que todas essas medidas elas não consideram uma coisa importante, que é o valor ecológico das florestas, porque as florestas ao longo dos continentes elas são diferentes estruturalmente entre si. Então eles não quantificam uma coisa importante, que é a integridade ecológica, e ela se baseia na composição, estrutura e a função daquelas florestas em relação ao intervalo natural e histórico da variação daquele sistema. Para isso, nesse trabalho, os autores pegaram florestas de alta integridade estrutural, no que eles chamam de biomas de florestas tropicais e subtropicais de folhas largas, ou em inglês a redução a TSMBF, o que pra gente a gente vai considerar como as florestas tropicais úmidas. Então, para essas florestas eles criaram 3 índices: um índice de condição estrutural, que é o SCI, índice de pegada humana, que é HPF, e a relação desses dois índices, que é o índice de integridade estrutural de florestas. A gente vai ver um pouquinho deles mais pra frente. Além disso, existem as pressões antrópicas, que elas podem alterar as propriedades dessas florestas e reduzir essa integridade. A gente sabe muito bem, como caça, uso de pesticidas, animais exóticos, etc., eles podem alterar muito essas florestas. Então, para identificar e conservar as florestas de alto valor ecológico, ou seja, com grande integridade estrutural, os esforços de monitoramento devem considerar a condição estrutural da floresta e os distúrbios causados pelo homem. O objetivo desse trabalho, então, é identificar e conservar as florestas com estrutura mais desenvolvida, ou seja, maior valor ecológico, dentro desses biomas de TSMBF ou florestas equatoriais úmidas. Os métodos, então, que eles utilizaram, eles tentaram catalogar todas as florestas úmidas que tem, tropicais, do mundo inteiro, que fica nesse cinturão, e elas são descontínuas, que cobrem apenas 14% da área global, mas sustentam pelo menos metade das espécies do mundo.
Então dá pra ver que ela segue, né, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio e pegam essas áreas da América Latina praticamente, áreas aqui da floresta do Congo, um pouco de Madagascar, sudoeste da Ásia e a Melanésia, que é uma porção de ilhas da Oceania. Eles pegaram esses dados, os limites dos países, juntamente com a ocorrência, né, desse bioma, e usaram esse Google Earth Engine para poder cruzar esses dados e ter esse resultado desse mapa. Os índices que eles usaram, eles definiram assim: o índice de condição estrutural quantifica a estatura e a cobertura de dossel e o histórico das perturbações da floresta naquela área. Esse índice abrange desde florestas curtas de dossel aberto e recentemente perturbadas, até florestas de copa alta e fechada, que não foram perturbadas durante esse período de 2018 a 2000 a 2018. Então, esses dados são referentes às coletas de 2013. O índice de pegadas humanas, ele é medido de uma alta resolução, né, de 1 km, das pressões cumulativas in situ que os humanos exercem em áreas naturais por toda a Terra. Ele é dividido em 3 partes, né, sendo o índice baixo, sendo 4 ou menor que isso, médio entre 4 e 15 e alto acima de 15. E esses dados também são referenciados de 2013. E para calcular o índice de integridade estrutural de florestas, ele sobrepõe, né, esses dois índices. Então, quanto maior você tiver um índice de condição estrutural sobre uma pegada humana menor, maior vai ser seu índice de integridade estrutural de florestas, porque vai ter uma menor, né, perturbação humana e maior estrutura daquela floresta. Então, eles separaram em 3 tipos de florestas a partir desses índices. Florestas com baixo índice de condição estrutural, onde as coberturas das árvores são maior que 25% e a altura do dossel maior que 5 metros. Florestas com alto índice de condição estrutural, que é igual a maior ou igual a 14, com 75%, acima de 75% de cobertura de dossel e acima de 15 metros de altura e não perturbadas durante esse período de 2000 a 2018. Além disso, também o índice de integridade estrutural alto é considerado quando esse índice de condição estrutural é alto e o índice de pegada humana é baixo, ou seja, menor que ou igual a 4. Para isso, eles também usaram dados do ICN para identificar áreas protegidas. E eles pegaram as categorias de 1 a 4, pois nela um dos objetivos é a conservação da biodiversidade. As condições das florestas tropicais úmidas também variam de acordo com os países e continentes que elas se encontram. Então, eles também levaram esses tipos de florestas em consideração para todos os países que eles examinaram. As taxas de perdas foram definidas como distúrbios que podem levar a um deflorestamento total ou um desmatamento a uma floresta secundária ou em uma floresta secundária com condição estrutural bem mais baixa do que uma floresta primária. A perda de florestas para 2013 a 2018 foi obtida pela sobreposição das taxas de índice de condição estrutural altas e baixas de 2012 e índice de integridade estrutural de florestas em 2013. Então, essas taxas de perda, elas foram calculadas para ver durante esse período de 2012 a 2013, que eles sobrepuseram, né, esses dados de 2013 até 2018, o que aconteceu com aquelas árvores, com aquelas matas, se elas foram desmatadas ou não. Então, as taxas de perda foram resumidas por país usando aquele mesmo processo. Resultados de discussão. Eles acharam aqui que 67% desses biomas equatoriais úmidos, eles permanecem florestados. No entanto, menos da metade, 47%, tem esse índice de integridade estrutural florestal. Dá pra ver que, principalmente aqui nas Américas, né, que esse índice é bastante alto. Aqui também dá pra ver, né, que no Brasil, que tem um desses maiores índices em comparação aos outros países dos outros continentes, mas principalmente tem alguns lugares que nem se encontra mais esse índice alto, como na Índia ou no México. A proporção de florestas protegidas também, aqui nesse gráfico do B, elas foram para
índices de integridade e estrutural de florestas menor, até mais ou menos 10%, como dá para ver aqui. Isso é um índice muito baixo e, embora, né, o integridade tenha sido maior do que das outras áreas, ainda assim é preocupante. E essa perda de floresta também durante esse período de 2013 a 2018 vem ocorrendo principalmente, né, em áreas que têm um índice de condição estrutural menor, o que talvez seja esperado por causa do impacto antrópico que tem mais presente. Aqui eles mostram também que essa parte aqui é da Ásia e isso aqui é das Américas, que durante esses períodos, né, que eles compararam, dá para ver que as áreas principalmente que já tinham um impacto perto estão sofrendo mais. E esse afastamento, vamos dizer assim, das florestas com maior índice de integridade estrutural florestal é importante porque nos mostra, né, que quanto menor eu tenho esse impacto, mais essas florestas ficam bem preservadas e bem estruturadas. Aí, a partir desses dados que eles obtiveram, eles fizeram 4 tipos de estratégias, que a gente vai poder ver mais detalhadamente à frente, mas dá pra ver, por exemplo, aqui que eles têm a manutenção da proteção, a expansão da proteção, a restauração, né, daquela estrutura ou a restauração da integridade daquele ambiente. Dá pra ver aqui que nas Américas tem várias áreas que tem uma proteção, mas, por exemplo, eles recomendam que ela seja bastante ampliada. E aqui, por exemplo, na África, eles recomendam que sejam criadas medidas educativas para conseguir ajudar a preservar e aumentar a estrutura dessas áreas. E aqui, principalmente, também na Ásia e Melanésia, mostrando também que como eles estabeleceram, né, essas 4 condições, essas 4 estratégias. Então, as florestas, a primeira estratégia, né, que é a manutenção dessa proteção, é principalmente para florestas com alto índice de integridade estrutural de florestas que já são protegidas. Mas, infelizmente, né, como está tendo uma pressão muito grande nessas áreas protegidas e rolando uma perda de proteção legal devido a medidas políticas, eles falam que é importante, né, aumentar essa proteção das políticas e seria interessante investir nisso. A 2, né, ela é uma expansão, né, dessa proteção, porque essas áreas já têm um alto índice estrutural, então seria, né, mais para resguardar essas áreas mesmo, criando, por exemplo, reservas indígenas ou comunitárias que sejam preservadas e também usando os alvos, né, da CDD, por exemplo, para ajudar a proteger mais essas áreas. As áreas de reestruturação estrutural, eles falam principalmente para florestas secundárias que têm baixa pressão humana. Por exemplo, terras agrícolas que foram abandonadas, né, e tem uma migração rural, ou seja, não tem mais um impacto direto ou forte humano presente, mas a estrutura daquela floresta ela não está tão rica, vamos dizer assim, quanto em relação a uma floresta primária. E a 4ª são as florestas secundárias, que têm esse alto índice de integridade de estrutura florestal e baixos atributos estruturais, porque existe uma presença humana ali e talvez fazer uma educação, uma conscientização dessas pessoas possa ajudar a preservar melhor essas áreas. Conclusão, eles chegaram à conclusão de que essa é uma abordagem de censuramento remoto, né, que é um primeiro passo para quantificar essa ideia de integridade estrutural de florestas, que essas estratégias de conservação que eles criaram podem ser usadas por diversos países dessas áreas, né, de bioma de equatorial úmidas, e que dentro de cada país eles podem tentar adequar melhor essas condições que eles dão dessas estratégias, que existem medidas para incorporar esse valor ecológico e elas podem ser e precisam ser consideradas nessas medidas internacionais de conservação, que nem a CDB, ou então a Convenção das Partes e também na Agenda de 2030.
E os processos políticos nacionais e internacionais, eles têm agora uma estratégia de conservação para alcançar resultados eficazes e dentro de prazos relevantes para políticas, que nem que a gente mencionou o Acordo de Paris. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se tivermos perguntas, podemos conversar no seminário na sexta-feira. Até mais. Obrigada.